queria aqui ler dois textos bíblicos para a nossa meditação. E nesta manhã, o primeiro texto que nós estaremos lendo é em Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. E também estaremos lendo o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Esses dois versículos para iniciarmos uma meditação na palavra do Senhor. Quando nós vamos para Mateus capítulo 5, versículo 48, a palavra de Deus diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai celeste. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, diante dos nossos olhos está a Tua palavra, ela que fala ao nosso coração, ela que nos traz as verdades necessárias para que assim, ó Deus eterno, venhamos ter vigor para continuarmos na fé e prosseguirmos para o alvo, Senhor. Então, ó Pai, que mais uma vez, nesta manhã, o Teu Espírito Santo entre em cada lar, com esta palavra, ó Deus eterno, trazendo fortalecimento, trazendo fé, trazendo graça, trazendo perfeição. É isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Meus irmãos, o primeiro texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vemos aí o contexto como sendo o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte foi um sermão que o próprio Jesus pronunciou para seus discípulos e uma grande multidão. Agora, quando nós olhamos esse versículo, o versículo 48, aí há uma palavra que muitas vezes nós ficamos intrigados com ela. Porque assim o texto diz: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai celeste. Duas vezes a palavra perfeito. Agora veja bem, quem é perfeito? Quem é que consegue ser perfeito? Se nós formos ver comumente hoje, se alguma pessoa falar que é perfeito, a gente dá um outro declinação para essa pessoa, dizendo que é uma pessoa chata. Né? O perfeito é o chato. Na verdade, ninguém consegue ser perfeito. Então, o que esse perfeito quer dizer? E o que Jesus estava dizendo quando ele diz: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai celeste? A palavra, meus irmãos, perfeito é teleios, no grego. E o que significa? Significa literalmente uma pessoa que está completa, plenamente desenvolvida, amadurecida. A ideia grega de perfeição é quando se realiza com diligência algo para o qual fora planejado. Por exemplo, se você tem uma tesoura, aquela tesoura é perfeita para uma atividade, não para outra. Existem facas e vários tipos de faca. Existe a faca de corte, né? Então existem facas perfeitas para uma atividade. Então tudo na vida da gente, existem certas coisas que são características daquela coisa. Se você tem um carro, por exemplo, existe uma peça daquele carro que é perfeita para aquele carro, não pode pôr um outro. Então o que quer dizer perfeito? Quer dizer aquilo que está planejado e ele executa perfeitamente o que fora planejado. Ou seja, ele cumpre a finalidade para a qual fora criado. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai celeste, porque se fosse outra perfeição, jamais seríamos perfeitos. Agora, quando vamos para Hebreus capítulo 11, nós vemos o quê? Vemos uma fé perfeita. Estamos numa galeria da fé, onde existem muitos homens e mulheres que eles foram perfeitos na sua fé. Ou seja, o que quer dizer Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11 fala sobre uma fé perfeita, que é a fé madura, que cumpre o seu propósito. Em Hebreus 11 nós lemos sobre esses homens. Não quer dizer que esses homens não tinham pecado. Todos eles, se você for ler, eles tinham pecados, mas eles cumpriram o seu propósito na terra com perfeição. Por isso que estão nos heróis da fé. Nesse sentido, você pode ser um herói da fé? Pode ser um herói da fé cumprindo o propósito de Deus para com a sua vida. Amém?
é isso que precisamos ver. Os três primeiros, meus irmãos, exemplos desta galeria da fé perfeita são quem? Abel, Enoque e Noé. Se você verificar logo no início, nós vemos esses três homens como heróis da fé. Em Abel nós vemos o sacrifício perfeito. Você entende? Não vamos aqui falar muito sobre a história. Em Enoque nós vemos a vida perfeita. E em Noé a obediência perfeita. Não temos tempo de falar sobre cada um deles, mas eu queria me deter a Noé, que ele teve o exemplo da obediência perfeita a Deus. Isso eu entendo, meus irmãos, que vivemos uma época que não é somente necessário nós crermos, mas nós obedecermos. Não é somente uma fé perfeita, mas uma obediência perfeita, isso que caracteriza a fé perfeita. Noé é um homem que logrou uma perfeita fé, ou seja, uma fé madura, uma fé completa. E é isso que nós vemos, meus irmãos. Agora, para nós verificarmos a história deste personagem, é importante nós salientarmos a cronologia bíblica. Há uma cronologia que fala sobre a história de Noé e também sobre os seus antepassados, que está lá em Gênesis capítulo 5. Eu queria que você verificasse, e eu queria aqui me deter aos estudos da cronologia bíblica do Dr. Adalto Lourenço, que é interessante quando ele fala sobre esse aspecto. Por exemplo, é possível que você veja isso lá em Gênesis capítulo 5, e quando nós vemos lá, nós sabemos que Adão viveu 930 anos. 930 anos. No ano 622, nasce Enoque, que havia sido transladado com 365 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 23. Vemos que Enoque foi o bisavô de Noé, para nós chegarmos a Noé. Olha que interessante. No ano 126, ou seja, com 126 anos depois da morte de Adão, nasce Noé. No ano de 1056, estamos aqui na cronologia bíblica, no ano de 1056, nasce Noé. A história diz que com 500 anos, Noé teve seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Gênesis 5:32. Imagine só, Edilene com 500 anos, alguém tendo um filho. Então ele teve seus 3 filhos com 500 anos. Olha que menino jovem, né? 500 anos. Nós vemos ele tendo esses filhos. E Noé viveu 950 anos, morrendo no ano 2006. Alguém que viveu 950 anos. E é interessante nós vermos isso. No período de Noé, meus irmãos, só para nós termos uma ideia, teve o quê? O dilúvio, que foi no ano de 1656. No período de Noé, teve o nascimento de Abraão, no ano de 1948. E no período de Noé ainda teve a Torre de Babel, que foi mais ou menos no ano de 1996. Aqui fazendo um cálculo rápido, quando nós vemos a história de Abraão, Abraão tinha 58 anos de idade quando Noé faleceu. Em outras palavras, de repente Abraão queria saber sobre a história do dilúvio. Aí, olha, tem uma testemunha ocular, então quem eu vou falar? Vai lá, fala com Noé. E aí, Noé, como é que foi essa história do dilúvio? Noé tinha como contar toda a história para Abraão. É muito interessante. Abraão era um menino, né? Era um menino. E ele pôde ouvir toda essa história. Isso tudo aqui, meus irmãos, para nós termos uma ideia do período que Noé viveu. Agora, a pergunta é, o que tem de tão especial na vida deste homem chamado Noé? O que aprendo com este homem que, pela graça de Deus, alcançou uma fé perfeita? Quais são as características da fé perfeita? Vemos aqui que ele viveu num contexto histórico muito interessante. Essas datas que eu estou dando, veja bem, eu não estou dando a data anterior a Cristo, eu estou dando a data cronológica da Bíblia. Pelos estudos nós entendemos que, por exemplo, aqui em Noé nós estamos mais ou menos 3.600 anos antes de Cristo. Nós podemos ter mais ou menos isso. Quando nós chegamos a Noé, diz a história que nós já temos aqui 1000 anos, 1000 e tantos anos, né? Então nós já vemos um período grande. Quando nós chegamos a Abraão, nós já temos, alguns estudos dizem que nós já teríamos uma população parecida com a nossa. Quando nós chegamos em Noé, muitas pessoas morreram, né? E aí quando chegamos a Abraão, claro, com a diminuição da população, em Abraão nós vemos um número menor, mas em Noé tinha um número muito grande de pessoas, porque tinha um número maior de anos. Aqui, meus irmãos, queremos ver e conversar um pouco sobre a fé perfeita. Sabemos que a perfeição
tem a ver com o quê? Com aquilo que foi designado, ou seja, se eu fui designado com um propósito, eu preciso exercer prioritariamente, com perfeição, aquilo que Deus me deu para fazê-lo. Amém? Então, qual é a fé perfeita e quais são as características da fé perfeita? Em primeiro lugar, a fé perfeita não precisa ver para obedecer. E aqui eu queria caminhar com o texto que nós estamos lendo lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 7. Em primeiro lugar, a fé perfeita não precisa de ver para obedecer. Se você verificar a parte A do versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O que ele aconteceu com Noé? Ele foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu. É interessante nós vermos essa fé. Deus pediu algo para Noé, que naquela época era algo absurdo, jamais visto ou feito por um homem. Imagina isso. Noé, olha, é o seguinte, você vai ter que construir aí uma arca. Por que uma arca, Senhor? É porque vai chover. Como assim? Chuva? O que é isso? Né? Alguns dizem que antes do dilúvio não havia chuva ainda, né? Não havia acontecido chuva. O que é isso? E tu vais construir então um grande barco. Agora veja bem, meus irmãos, um barco que seria construído durante quanto tempo de trabalho? E nós podemos entender que 120 anos, um trabalho de 120 anos. Quantos anos você gostaria de ser aposentado? Né? Aqui o nosso irmão já está com, né, o pastor Roberto já está com 57 anos, já disse a idade dele. Já está na hora de aposentar. Agora, veja bem, 120 anos ainda não se aposentou. Hoje nós somos meninos dentro da história. E aqui, olha, você vai construir um barco. Não é? Você vai construir um barco numa terra seca. Eu falei, meu Deus, eu vou construir o barco na terra seca. Onde é que está o mar? Não, é aqui mesmo. Sozinho. No mundo hostil, ou seja, ele não tinha pessoas para ajudarem ele. Porque as pessoas não acreditavam. A mensagem de Deus foi uma mensagem para alguém que de repente falou assim: isso é um absurdo, Deus, o que você está me pedindo. Assim caminha a fé perfeita. Um outro detalhe também que eu vejo com relação a essa fé perfeita é que hoje, devido à tecnologia, devido à nossa própria formação e à cultura, nós queremos entender e compreender tudo, né? Racionalizar tudo. E a fé perfeita, uma das características dela é justamente isso, é confiança. E quando Deus falou, instruiu a Noé, com certeza Noé, o que é chuva? Não sabia. O que é barco? Não sabia. Mas se tu está mandando, eu vou fazer conforme tu está mandando. Eu não preciso entender para obedecer. Isso é muito importante. E é isso que deve acontecer na vida da gente. Às vezes Deus nos pede coisas que a gente não entende. Espera aí, Senhor, por que dessa forma? E a fé madura faz você acreditar a despeito de você não entender. Olha só, que interessante. Um trabalho de 120 anos construindo um barco de 135 metros, gente que entende mais ou menos de construção, vai entender como que isso é terrível. 3 compartimentos. Dizem que havia ali um espaço para 120 mil animais do tamanho de uma ovelha, dentro da arca. Um peso bruto de 13.960 toneladas. Agora, com o deslocamento, veja bem, quando subiu, o deslocamento ali, o peso era 19 mil, ou seja, 20 mil toneladas. Construir um barco, Senhor, isso vai acontecer mesmo? E o período, né? 120 anos. Meu Deus, até quando eu vou esperar? Se Deus nos faz uma promessa, quanto tempo a gente quer que aquela promessa se cumpra? Fala a verdade. Meu Deus, quanto tempo está demorando para converter, né? Para ontem, Jesus. Para ontem. Aqui 120, ele tinha que manter nesse padrão. Agora, meus irmãos, somente uma fé madura espera apesar de não ver. Precisava ter uma fé perfeita, uma fé forte, uma fé determinada para fazer o que ele fez. Por isso que diz aí em Gênesis 6:22, que diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Essa fé é o que está lá em Hebreus capítulo 11, quando diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Meu irmão, a pergunta é: como está a sua fé?
Pastor, eu não tenho uma fé perfeita. Meu irmão, você tem que buscar essa perfeição na sua fé. Você precisa buscar a maturidade da sua fé. Vivemos um tempo em que a nossa fé, mais do que nunca, precisa estar madura. Tem gente que diz assim, eu preciso ver. Meu irmão, não queira ver para crer. Só uma observação é que a gente tem mania de trazer para um olhar humano algumas coisas que não são para serem vistas assim, né? E a gente tem uma coisa de se determinar o perfeccionista, já viu isso? Eu sou perfeccionista, eu não sou perfeccionista, né? Quando na realidade esse termo perfeccionismo não é um termo bom, porque ele determina o que o que deve ser e o que não deve ser. Só existe um jeito de ser e geralmente ele massacra se não for daquele jeito, ou seja, ele traz mal, o perfeccionista sofre, entendeu? Quando na realidade tem outro termo chamado excelência, que ele é fazer o melhor que você pode. Esse é o melhor que eu posso fazer e isso é bom o suficiente, entendeu? Para Deus é assim, né? Diante de Deus é isso. Ou seja, tá Senhor, ligado... exato, a fé caminha dessa forma. Senhor, é até onde que eu posso. E Deus é fiel, que não irá nos provar além das nossas... Quem é que sabe o limite das nossas forças? Eu ou Deus? É Ele, porque se for pelas minhas forças, eu não aguento muito mais. Mas Ele diz assim, aguenta. É isso que é a perfeição da fé, é isso que nós precisamos caminhar. Amém? Segunda verdade que eu vejo nesse texto é que a fé perfeita preocupa-se com a sua casa. Ou seja, a fé perfeita não preocupa-se somente consigo mesmo. Olha que interessante a parte B desse versículo. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. É muito interessante nós vermos isso. Aparelhar, o verbo quer dizer preparar, equipar com todo o cuidado necessário. Para quem? A sua casa. Este é um fruto da fé muitas vezes negligenciado hoje em dia. A arca era para a salvação não somente de quem? De Noé, mas de toda a sua família. Por isso que a ênfase não estava na salvação de Noé. Sim, Noé, você deve obedecer. Mas a ênfase estava sobre o quê? Sobre a sua casa. Tanto é que em Gênesis capítulo 7, versículo 1, o que diz em Gênesis capítulo 7, versículo 1, que fala sobre esta verdade da sua casa? Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém. Olha qual foi a ordem. Entra tu e toda a sua casa. Meu irmão, pensa comigo, de que adianta você trabalhar o dia todo, né? Todos os dias, se não tem a ver com a sua casa? É importante, meus irmãos, que a gente venha entender que a nossa casa é importante nesta salvação. A fé perfeita, ela não fica querendo salvar os de fora e esquecer os de dentro. A fé perfeita, ela se preocupa de quem está dentro. Eu acho muito interessante um grande pregador que ele falou assim, e um pastor, né, ele diz assim, a minha primeira paróquia é a minha casa. É dentro da minha casa que eu preciso exercer o meu ministério, em primeiro lugar. Tem gente que salva a igreja, mas esquece da sua casa, né? Busca salvar tantas pessoas, esquece da sua casa. Então aqui, a ordem de Deus era, ou seja, você precisa equipar, você precisa se preocupar, você precisa aparelhar para a sua casa. A pergunta é, qual o objetivo do seu trabalho? Qual tem sido o objetivo do seu trabalho? É interessante porque nós corremos muito hoje, nós estamos numa vida muito agitada, muito corrida, muito competitiva, e preocupados com nossas conquistas, com o nosso sustento, nós muitas vezes negligenciamos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Inclusive, uma das descobertas dessa pandemia, que está sendo um ponto positivo, muitos estão descobrindo que tem família. Construíram patrimônios, conquistaram em prol da família, só que não tinha comunhão com a família. Não desfrutavam, né? Não desfrutavam juntos da família. E há uma descoberta nesses dias, aonde, graças a Deus, muitos estão caindo em si.
e valorizando novamente a questão de filhos, famílias, relacionamentos, e descobrindo algo que até então eles não conheciam: as diferenças dentro da própria família. O que Deus nos equipa para conquistar é com um propósito, como já foi falado, começando a edificar a nossa casa, a nossa família. Não é nós edificarmos um patrimônio, uma casa para a nossa família, com a gente do lado de fora trabalhando e colocando lá. Mas no ambiente familiar, de unidade, de comunhão, de respeito, de honra, que muitas vezes tem faltado, de gratidão em nossos lares, reconhecendo sim que Deus tem um propósito na sua casa, na sua família. E a desconstrução hoje do lar é terrível, né? Ideologias, né? Ou seja, cosmovisões totalmente contrárias à palavra de Deus. Imagine se Noé fosse sozinho para dentro daquele barco, ou se fosse somente com seus filhos, né? Ou seja, sem a esposa. Não ia dar em nada, gente. Tinha que estar a casa atrelado. Por isso que essa família constitucional, bíblica, é preciso hoje ser mais enfatizada. Casal, né? Ou seja, o marido, a esposa, os filhos, todos juntos. Eu sei que de repente não foi fácil ali dentro daquela arca, todos tiveram que trabalhar, mas havia somente salvação onde? Dentro da arca. Não havia salvação fora da arca. Quando todos estavam lá, a gente vai ter que ficar um tempo de quarentena aqui. A quarentena do céu dentro da arca. E nós vivemos hoje um tempo de quarentena dentro da nossa casa. Agora, o que nós estamos fazendo dentro da nossa casa com a nossa família? Quais são o ingrediente de fé, a maturidade da fé para vivermos junto com os nossos? Porque viver simplesmente sem demonstrar a nossa fé dentro de casa é uma coisa. Agora, demonstrar a fé em Cristo Jesus e viver Cristo Jesus dentro da casa é diferente. Viver Cristo dentro da igreja é uma coisa. Agora, viver Cristo dentro de casa é outra. O dia a dia. Pois não? É porque você está falando da fé, e para mim esse exemplo é um dos mais fortes da Bíblia. Primeiro, porque se trata de uma promessa de uma coisa muito longa, né? 120 anos você tendo fé. Isso é fé, né? A gente pode dizer que isso é fé mesmo. Outra coisa é que não é só o tempo, eram as condições. Você falou da construção, o que sempre observei foi isso. Titanic se gabando, né, de um equipamento daquele ali, e ali era com madeira de lei. Madeira de lei pesa muito. Então, ele foi construindo. Os próprios filhos ficavam, às vezes, meio assim, tanto que ele foi se perdendo, né? Um ou outro. Ou seja, então ele tinha que lidar com o tempo, com a falta de equipamento. Como é que era equipamento? Era braço. Era braço. Quantas toneladas? Qual o peso você falou, a arca? Nós temos aqui um peso de quase 20 toneladas. 20 mil? 20 mil toneladas. Não, isso é um absurdo. Aí olha só... Não, isso em deslocamento, né? 16 mil. Mas, de qualquer forma, não, é um absurdo mesmo. Na água todo mundo das leve, mas enquanto está seco, a coisa é difícil. E aí você tem as pessoas indo lá, esse cara tá louco, ele virou um maluco. Exato. Por que virou um maluco? Olha outra condição, porque aqui diz a Bíblia que ele construiu, acho que isso é fé perfeita é sem ver, né, gente? Os avisos de Deus que ia acontecer não podia ser vista, não obedeceu e construiu a barca para a família. Mas olha só, fora isso, nunca tinha chovido, tinha? Pois é, foi. Nunca tinha chovido. Não, olha só, constrói uma arca aí, tá? Que era um plano para a humanidade, em cima de uma pessoa. Olha que responsabilidade esse aí. Com material pesado, sem equipamento, sobre uma coisa que ele nunca viu. Pior, e essa coisa que ele nunca viu, que é a chuva, ia inundar a terra inteira. Eu acho que a gente também ia chamar de louco. Só que o plano de salvação, o plano de Deus estava em cima de uma pessoa. Aí, por isso, toda vez que eu olho para Noé, eu falei, meu Deus, eu não consigo entender que fé é essa, mas ele, para mim, da fé, assim, é uma coisa... que alguns exemplos são curtos, são fortes, né? Curtos, né? A entregar o filho, Abraão e tal, mas assim, esse aqui, ele é muito longo, em condições difíceis, todo mundo falando, olha, é o maluco ia lá para ficar rindo dele, entendeu? E estava lá o plano que chegou a gente, né? E dizem que toda loucura tem um limite, né? Tem um limite. Eu não sei. Vale a pena observar também o contexto da época.
tá? De violência, de degeneração incredulidade familiar. Não existia mais Deus. Existia um Deus, mas era ele lá, e aqui embaixo era cada um por si, e eu por mim, pela minha casa, pelos meus interesses. Não é muito diferente nos dias de hoje. A Bíblia diz que a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Não é muito diferente nos dias de hoje. E muitas vezes nós reclamamos dos nossos impedimentos da fé, né? Reclamamos uma série de empecilhos com toda essa tecnologia. Agora, imagine os impedimentos da fé, a obediência, a visão perfeita de Deus a Noé naqueles dias. Não tinha um computador, não tinha um celular para guardar as mensagens, não tinha um fichário. Você sabe que depois eles tentaram fazer a arca e ela virou recentemente. Os Estados Unidos fizeram uma arca nos padrões e ela virou, não navegou, está parada. Foi perfeito, ela navegou, comportou a carga. A perfeição da fé passa pela obediência, não pela adaptação à palavra, como nós vemos hoje. Isso é muito importante. É interessante nós vermos sobre a arca. A arca não foi feita para navegar, ela foi feita para boiar. Por isso que é um caixote retangular, né? Então ela não foi feita, por exemplo, hoje os navios têm o bico, né? Então não precisa nada disso. Então tem toda essa infraestrutura. Ela fica à deriva, né? Mais ou menos. Exatamente, a ideia é essa, e cumpriu o seu papel. E quanto à casa, outro detalhe interessante, choveu 40 dias, mas alguns dizem que eles ficaram 360, ou seja, basicamente um ano dentro da arca. Até que tudo passasse. Então, há um período aí, que é um período grande, até que a arca, de repente, parasse. Agora, só tinha animal dentro da arca, exceto a família de Noé. Né? Então, veja bem como é que foi aquilo tudo. Né? Como é que você fica na sua família quando está cheirando mal? Existia todo... Tinha muita coisa aí para analisar. O bom é que a água era doce, né? Hoje é fácil saltar do barco. Naqueles dias, tinha que a salvação estava lá dentro. Ajustar. Menino, vai tomar banho. Né? Diz a frase interessante, na arca fedia, mas é lá que tinha salvação. Não, a ideia é essa. Ou seja, não tinha como fugir da arca. A arca estava lá e tinha que ficar lá dentro da arca. Era a família mesmo, com os animais, etc. E não tem tempo nós vermos esses detalhes, mas é muito interessante essa fé, que apesar de tudo diz, a minha família vai ficar comigo. Meu irmão, a gente precisa dessa fé. A minha família, eu não desisto da minha família, eu oro. Eu me lembro da nossa mãe, né, Dilene? A minha mãe, quando meu irmão estava fora da igreja, disse, eu não desisto dele. Quantas vezes, meu irmão, muitos anos. De repente... Eu chegava em casa maluco, né? Às vezes eu levei ele pro hospital lá cheio de, né, com a cabeça totalmente virada e quantas situações, mas hoje, graças a Deus, houve esse resgate e não abrir mão da família. É muito interessante, a fé madura, ela não desiste. Amém? Terceira verdade que a gente vê nesse texto é que a fé perfeita, a fé madura, herda uma herança. Amém? A parte C desse versículo, lá de Hebreus capítulo 11, diz assim, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A primeira palavra que salta aos nossos olhos é a palavra condenar. Condenar aqui, esse verbo, no grego existem conotações de verbos e a declinação dele. Aqui ele está num tempo auristo. Quando nós falamos que um verbo está no auristo, é uma forte ênfase, ou seja, é uma coisa que você bate, e não para de bater. Já de repente pegou um prego que você pegou o martelo e ele não queria entrar de jeito nenhum, e você não desistiu e ele entrou? Um parafuso que você roda, ele não consegue, mas você vai arranjando. Aqui é essa ênfase que ele disse, condenou o mundo. Agora veja bem, ele pregou verbalmente, ou seja, uma mensagem de 120 anos. Mas, olha que interessante, a maior pregação de Noé foi a sua ação, não verbal, mas a sua atitude de fé. É isso que nós vemos, o seu testemunho no mundo descrente. Eu imagino quantas vezes Noé estava lá calado, meu Deus, eu estou aqui batendo e construindo. Chegava alguém, ei Noé, que história é essa, rapaz? Tá doidão, eu imagino, né?
E Noé lá, com seu testemunho de vida, eu vou continuar, porque tem um propósito. Só lembrei da frase dos Heróis da Fé, que por isso que ele está lá, né? Creu contra tudo e contra todos. Sim, é isso aí. Muita perseverança, porque motivos para parar, desistir, com certeza ele teve muitos, inclusive dentro, provavelmente, da família, que relacionamento familiar é onde verdadeiramente nós vamos nos conhecer e ser conhecido. Né? Mas a determinação e a perseverança deste homem, que com o seu exemplo, com sua atitude, com sua postura, ele não desistiu, ele se manteve fiel ao projeto, ao propósito que Deus tinha dado, a missão de Deus para ele. E o importante salientar que a visão foi dada para Noé, e Noé passou para a sua família. A visão era de Noé. Então eu imagino que nesse período é possível que talvez a esposa de Noé, parecido um pouco com a esposa de Jó, né? O que aconteceu com a esposa de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Não foi isso que aconteceu com Jó? Tenha falado assim: marido, eu vou te levar no médico. Toma um remédio aí. Será que você tem certeza disso? É interessante, porque a visão é dada a um. Assim que foi Manoá, que Deus falou com Naã, que volta então. A visão é dada para um. E você tem que confiar, perseverar e ter a convicção por fé, que foi Deus mesmo. Ele manteve a sua família unida nesta questão de quê? De testemunhar. Meus irmãos, a gente precisa falar, sim, mas nós vivemos um tempo que o testemunho deve ser de quê? De caráter. Hoje em dia as pessoas esquecem que o caráter, muitas vezes, fala mais forte do que o verbal. Essa semana nós tivemos um caso tão triste, né, de um político aí, né, uma pessoa do meio político aí que foi condenada por um assassinato. Que coisa triste. E muita gente falando assim: meu Deus, era uma pessoa aí que cantava, que pregava, e pastora, e etc., e tinha um trabalho. Então a gente vê que o que as pessoas falam, né, é tão difícil às vezes de ouvir por causa das suas atitudes, né? E quantas pessoas perderam, ou seja, foram abaladas na fé por causa disso. Por isso que nós sempre falamos, o referencial de um verdadeiro cristão não são os dons, aquilo que você fala, mas é o fruto do Espírito, aquilo que você vive. Então, as nossas atitudes são muito mais importantes. Por isso que ele condenou o mundo, e a ênfase assim, condenou o mundo. Essa condenação tinha que ver muito mais do que a sua fala. Porque tem um momento que você cansa de falar e você precisa agir. Peraí, eu não vou mais falar agora, pelo meu procedimento você vai entender o que eu estou dizendo. É isso que nós vemos nele. E essa justiça, meus irmãos, é a condição aceitável a Deus. Porque é interessante que nós vemos que por causa dessa atitude dele, ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quem aqui já herdou alguma coisa dos pais, né? Por exemplo, eu tenho meu pai, eu tenho aqui, eu sou herdeiro. Que tipo de fortuna você gostaria de herdar dos seus pais, né? Então, por exemplo, eu herdei uma casa, né? Eu herdei dinheiro, meu pai deixou isso aqui. Então tem pessoas que querem alguma coisa, por exemplo, eu gostaria de ter alguma coisa, eu gostaria de deixar alguma coisa para os meus filhos, porque elas são minhas herdeiras e tudo mais. Qual foi a herdade aqui que nós vemos de Noé? Aqui ele diz, foi herdeiro da justiça que vem da fé. A palavra justiça aqui é a condição aceitável a Deus. É o que nós já vemos já em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Aqui, Noé foi considerado justo porque levou a sério a palavra divina. Enquanto os outros desprezavam, Noé obedecia. Enquanto outros eram surdos, Noé escutava. Enquanto outros zombavam, Noé trabalhava. Isso 120 anos, conforme nós já falamos, sem desistir. Qual foi o segredo dele? Gênesis capítulo 6, versículo 8º e 9, fala que Noé achou graça diante de Deus e Noé andava com Deus. Olha o que diz esse versículo. Capítulo 6, versículo 8 e 9, fala sobre esta verdade.
daquele que acha graça e daquele que anda com Deus. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Continua. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui estava o segredo, meus irmãos. Como que nós podemos ter uma fé perfeita? Como que nós podemos ser herdeiros da justiça? Andando com Deus. Como que nós podemos fazer? Andando com Deus, nós acharemos graça diante de Deus. Nós queremos graça diante das pessoas. Agora, ser herdeiro da justiça não é algo fácil, porque sempre vai ter alguém apontando o dedo. Você não está sendo justo. Ser justo de acordo com a Bíblia é totalmente diferente da justiça do mundo. Né? A justiça do mundo é uma justiça pragmática, aquilo que funciona, não. A justiça de Deus é uma justiça absoluta. É sim, sim, não, não. Agora, quem age dessa forma, o que acontece? Ele vai sofrer por aquilo que acredita. E foi o que aconteceu com quem? Com Noé. Aqui está o segredo da fé perfeita que havia em Noé. Não se contaminar. Apesar das pessoas darem conselhos diferentes, ele permaneceu como esse homem justo e íntegro. 2 Pedro fala sobre este homem que é um pregador da justiça no mundo de ímpios. É interessante que na Bíblia fala sobre, há vários textos que falam desse homem de Deus, que ele viveu na justiça. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o que diz? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fiz vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha que interessante. Pregador da justiça. Esse foi quem? Noé. Sempre pregou a justiça no mundo de ímpios. E nós vemos ainda outro texto, meus irmãos. Eu queria ler esse texto. É 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Aqui nós vemos novamente a mesma ênfase. Noutro tempo foram desobedientes. Quem foram desobedientes? Aqueles que estavam no tempo de Noé. Então, ou seja, aqui quando nós vemos a Pedro citando esse exemplo de Noé, ele cita que aquelas pessoas naquela época, apesar de Noé pregar, eles já eram desobedientes. Estavam aprisionados. E aqui nós vemos, meus irmãos, que uma das características desse que herdou essa bênção do Senhor é a característica daquele que prega apesar de alguém ser surdo. Aí nós lembramos de quem? De Jeremias. Jeremias, prega a palavra. Senhor, eu estou preparado. Já foi para o seminário? Já fui para o seminário. Está preparado? Estou preparado, vou pregar. Jeremias estava pronto com a palavra de Deus na sua boca. Estava pronto para o seu ministério, mas no dia da sua ordenação, sabe o que aconteceu? Olha só, pastor. No dia da ordenação de Jeremias, Deus disse assim, prega a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa. Sim, Senhor, esperando uma coisa boa de Deus. Jeremias, Senhor, agora vai vir assim um conselho gostoso. Tu vais pregar para uma igreja. Sim, Senhor. Só que essa igreja tem um problema. Qual o problema, Senhor? Eles são surdos. Surdos, Senhor. Eles nunca vão te ouvir, Jeremias. Senhor, e como que eu vou pregar para pessoas surdas? Eu não conheço linguagem de sinais, mas eles são cegos também, Jeremias. Senhor, como é que eu faço isso? Era um ministério que começou fracassado. Jeremias tinha tudo para fracassar. Mas Deus disse para ele, apesar de eles serem surdos os ouvidos, você deve continuar pregando. Não desistir. Por quê? Porque isso aí que eu quero de você. Eles não vão poder nunca dizer que houve alguém no meio deles. Houve um profeta. Ou seja, havia necessidade de ele pregar mesmo. Eu não gostaria, sinceramente, eu não gostaria, falo até com o Alex aqui, né?
Eu não gostaria de um ministério que o Senhor falasse, olha, tu vais pregar para uma igreja surda e cega e que não tem capacidade intelectual nenhuma de entender o que você está pregando. Eu falei, Senhor, eu vou vender banana na feira. Mas eu quero que você pregue. Eu quero que você continue. Aconteceu o mesmo com Noé. E quantos anos? 120 anos. Por isso, meus irmãos, que ele é o herdeiro da justiça. Meu irmão, você nunca vai ser herdeiro das bênçãos do céu com muito sacrifício, com muita dedicação, com muita coragem. E é isso que nós vemos aqui. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39, poderia ler para nós? Fala sobre o fim dos tempos, que seria igual a esses dias. Pois é, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E então o perceberam, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha aí, pronto. Assim será a vinda do Filho do Homem, conforme aqueles dias. Então não há diferença entre aqueles dias e os dias que nós estamos vivendo. É interessante nós vermos essa conotação. Agora, vivemos nesse dia, será que temos tido a fé perfeita que nem Noé teve? Esse é o grande desafio. Qual é a diferença dele e de nós? Não existe diferença. Apesar de ele não ter visto a plenitude, nós estamos na plenitude da graça através de Jesus Cristo, assim ele creu, nós precisamos disso. Se nós formos ainda para um outro texto na Bíblia, Mateus 19, 21, fala de um jovem que se aproximou de Jesus querendo ser salvo. E olha só o que Jesus respondeu quando ele disse que queria ser salvo. Eu vou ler esse texto. Jesus mesmo disse assim, o jovem chegou para Jesus, Jesus, como que eu posso ser salvo? Jesus respondeu para ele dizendo, Mateus 19, 21, se queres ser perfeito, a palavra é perfeito. Ele disse, eu quero ser salvo. Não, para ser salvo precisa ser perfeito. Se queres ser perfeito, vai, vende seus bens, dá aos pobres, serás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O que impedia esse jovem de ser perfeito era as suas posses. O que impedia desse jovem ser perfeito na sua fé eram as suas posses. A pergunta que eu faço para você, para nós aqui, o que impede você ser perfeito na fé? Existe alguma coisa que impede você ser perfeito na fé? Se for as suas posses, se for a sua saúde, se for o seu trabalho, se for qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, meu irmão, você vai precisar deixar de lado isso. É isso que a palavra de Deus diz. Você precisa prosseguir na fé. Você ainda não conseguiu, não desista, é preciso buscar essa perfeição. Aquele jovem queria, e Jesus disse, olha, para ser perfeito você precisa largar algumas coisas. Aqui, nós vemos Noé sendo herdeiro da justiça. Quem gostaria de ser herdeiro da justiça, meu? Noé foi perfeito na fé, né? Volta de novo para ele, né? Contra tudo, contra todos, né? Agora, quando eu li o texto, minha cabeça ficou borbulhando assim. Será como nos dias de hoje, né? E me remete ao fato de que as pessoas riam dele até a hora que a porta começou a se fechar. Sim. Então, nos dias de hoje, muita gente não vai querer ouvir. Muitas coisas. Que mensagem doida, né? Que mensagem doida. Que Jesus está voltando. Quantas pessoas não acreditam mais que Jesus está voltando? Nada, é a mensagem sem noção. Porque, como foi falado, pelas inversões dos valores, hoje não é ser, é ter. Não importa como você tem, mas a forma como você adquiriu, mas você tem que ter. E nesse ter, né, não é dessa forma que Deus trabalha. A questão da justiça, a questão da integridade, a questão do caráter, a questão da salvação. É interessante que as pessoas estão esperando terminar a pandemia para voltar para a igreja, esquecem que precisam estar preparados para ir para o céu. Eu quero que acabe a pandemia para voltar para a igreja. Meu irmão, não é acabar a pandemia, é ir para o céu. Mas então, a pandemia... Não, você falou que eles estão em ter, só que a pandemia foi um flash dos verdadeiros valores. Então, quando você tem dinheiro você não pode usar, aí você olha para dentro. Aí você tinha quem? Pessoas. Aí Deus obrigou as pessoas a olharem isso. Outra coisa que eu acho que Deus fez com que... construiu, e agora? Agora a gente teve que usufruir do básico. Na realidade,
É mais do que a piscina da casa, é a mesa onde se come, que se perderam esses valores. Então, gente que não podia se olhar, então ou se matava agora ou tinha um confronto do perdão. Então, foi uma grande oportunidade, está sendo uma grande oportunidade. E a outra oportunidade é exatamente essa, pastor Eliezer, que é de perceber que a igreja tem que estar dentro da gente, não é a gente dentro da igreja. A gente dentro da igreja congrega com as outras igrejas. A igreja é para fortalecimento, exatamente, né? Comunhão é tirar feridas, né? Os escamas. Mas é importante que, por exemplo, a igreja exista dentro de casa, né? Nós estamos vivendo essa época que a gente precisa estar fortalecido dentro de casa, equipado dentro de casa, aparelhado dentro de casa. Eu gosto de pensar o seguinte, que a gente costuma costurar o véu de novo. Que quando o véu rasgou, a gente falou assim, acabou o intermediador, vem direto para cá. Não, Jesus morreu na cruz para salvar, claro, mas a primeira coisa que ele fez quando morreu na cruz foi rasgar o véu, ou seja, acabou o intermediador, não há nenhum entre eu e você. Aí o que a gente faz? A gente costura o véu e diz que a igreja é o intermediador. Não, a igreja é o lugar da comunhão, do crescimento, da ajuda, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ver as coisas aí, né? Isso, Deus dá uma visão para o pastor, ele vai trazendo os obreiros e os irmãos também, que todos somos sacerdotes do rei, né? A gente costura o véu e aí espera vir para ser... Não, então na realidade... A pandemia fez a gente ter que ter atitudes em casa de orar, de fazer o exercício de deixar o véu aberto. Por isso que é interessante nós vermos essa questão de casa, da igreja. Isso não quer dizer que a gente esteja desprezando a igreja é importante. Não. Mas quando ela está fechada, o que nós fazemos? A igreja precisa repensar isso. A igreja pós-pandemia vai ser totalmente diferente da igreja antes da pandemia. Então nós precisamos referendar isso e verificar isso e trabalhar isso e construir isso aí nesse tempo com uma fé perfeita. Eu disse que não entra no céu quem não tem irmão, né? Só lembrando que a igreja é fruto da cruz. Nós não podemos nunca negligenciar isso. Porque é através da igreja onde nós vamos ser tratados, vamos ser curados, vamos alcançar, caminhar junto a esta fé perfeita, né? Justamente isso, porque é um ensinando o outro, um aprendendo com o outro e um tratando o outro. O texto bíblico já diz lá Sim. que eu sou a porta das ovelhas, né? Aquele que vier atrás de mim entrará, ou seja, dentro do aprisco. Mas dentro do aprisco é o lugar de descanso, onde as ovelhas ficavam para passar a noite, né? Para serem tirados os carrapichos. Então o pastor cuidava. Mas entrará e sairá. E do lado de fora da igreja, estou falando aqui igreja, encontrará o quê? Alimento, pastagem. Então essa é a verdade aqui. Meus irmãos, só para concluir aqui essa meditação, que nosso tempo está passando, talvez você esteja aí em casa falando assim, ou talvez nós aqui estejamos pensando, olha, eu estou muito longe dessa fé perfeita. Eu estou muito longe da perfeição da minha fé. Meu irmão, você não está sozinho. Existe um texto muito interessante, Filipenses capítulo 3, versículo 12, que na sua jornada de fé, o próprio apóstolo Paulo disse, ele disse assim, olha, Filipenses capítulo 3, versículo 12, não que eu já o tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo disse, eu também não adquiri a perfeição. Meu irmão, então eu estou dentro. Amém? Eu não adquiri a perfeição, ainda estou dentro. É um caminho, meu irmão, o caminho da perfeição é um caminho de fé, é um caminho de prosseguir, é de caminhar, de avançar até aquele dia que será perfeito. Por isso, que quando nós vemos as últimas palavras do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, 6, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? Que fé é essa? Perfeita. A fé é perfeita porque cumpriu o seu propósito até na hora da morte. É isso, meus irmãos, que precisamos entender. Que esta fé perfeita que nós estamos falando, a perfeição da fé tem a ver com o cumprimento do propósito.
eu quero perguntar, será que temos cumprido o propósito de Deus conforme Noé cumpriu no seu tempo, que é similar ao nosso tempo, conforme a palavra de Deus diz? Será que temos cumprido o nosso propósito aqui na terra? Ninguém vive sem propósito, meu irmão, porque se ele viver sem propósito, ele se desvia. Precisa que venhamos ter um propósito, descobrir o nosso propósito, porque somente descobrir o nosso propósito, nós vamos glorificar a Deus, e assim a nossa fé será perfeita para cumprir tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. A gente pode dizer que a fé perfeita, quando você começou a mensagem, eu lembrei desse texto, que eu acho ele forte demais, é olhar para o alvo, né? Não é exatamente olhar para si e ver se eu sou perfeito. Isso aí nunca vai dar certo, é olhar para o alvo e fazer, né? É caminhar, né? Exato. É o processo. Essa perfeição é aquilo que Deus faz em nós. Tem um pregador que ele contava muito sobre a salvação dele, é que ele dizia assim: Deus me tirou do chiqueiro e agora tira a sujeira de mim. Né? Então Deus me tirou da lama e agora tira a lama de mim. É esse processo de santificação. Não podemos isentar, para concluir, a palavra perfeição com a palavra de santificação. É um tempo de santidade. E concluindo, sem santidade, ninguém verá o Senhor.